Oi, paixões, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva dos últimos dois conteúdos que a gente viu, de lançamento vertical e de lançamento oblíquo. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Senhores, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Sou professor de física, a matéria mais linda, mais maravilhosa, mais perfeita desse mundo. Então, olha só, vou dividir aqui meu quadro ao meio para a gente conseguir fazer esse comparativo entre os dois. Então, de um lado, eu vou colocar para vocês o lançamento vertical e do outro lado, vou colocar para vocês o lançamento oblíquo. Beleza? Então vamos lá. Quais são as características que eu tenho que saber do lançamento vertical e do lançamento oblíquo? Do lançamento vertical, eu preciso conhecer três coisas. Quais são elas? O tempo de subida. Beleza? Preciso conhecer também o tempo de queda. E, por último, a altura máxima. Vou colocar embaixo, para ficar bonitinho. Ficar melhor. O de subida também vou colocar embaixo. Para ficar mais bonitinho pra gente, né não? Então, tempo de subida. E a altura máxima. Que aí eu escrevo na frente o que cada um representa. Então vamos lá. Tempo de subida. Tempo de subida é velocidade inicial sobre G. O tempo de queda. O tempo de queda ao quadrado é igual a 2 vezes a altura máxima sobre G. E a altura máxima? A altura máxima vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Só que para a gente já começar a trabalhar com lançamento oblíquo, eu já vou mudar o V0. Eu não vou colocar aqui V0. Aqui eu vou colocar VY. Beleza? Que é a velocidade na vertical. Aqui eu também não vou colocar V0. Aqui eu também vou colocar VY. Que é a velocidade na vertical. Eduardo, mas por que você está fazendo isso? Já para linkar os dois. Por quê? Porque lá no lançamento oblíquo, eu também tenho que calcular o tempo de subida, tempo de queda e altura máxima. Beleza? Eu também tenho que calcular os três. Só que os três são na vertical. E na vertical a gente indica por Y. E na horizontal por X. E o que eu tenho que saber do lançamento oblíquo? Primeira coisa que eu tenho que saber do lançamento oblíquo é que eu vou ter que decompor a velocidade. Então, primeiro, eu vou decompor a velocidade. Eduardo, como é que eu vou fazer isso? Lembra lá? Já mostrei isso para vocês. Então, ó, eu tenho aqui o vetor velocidade. Só deixar aqui bonitinho do mesmo tamanho. O vetor velocidade inicial. Eu vou decompor ele no Vx e no Vy. Beleza? Então lembra? E eu sempre vou ter esse ângulo aqui com horizontal. Então, sempre não. Na verdade, quase todas as vezes. Aí primeiro, o que eu vou fazer? Vou calcular quem que é o Vx e
Quem que é o VY? Vx é a velocidade inicial vezes o cosseno do alfa. E o VY é a velocidade inicial vezes o seno do alfa. Beleza, bacana. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é decompor a velocidade. Eduardo, e depois? Depois, eu vou calcular três coisas. Quais são essas três coisas? Tempo de subida, tempo de queda, altura máxima. Beleza? Então eu posso calcular tempo de subida, tempo de queda e altura máxima. Depende do exercício. Tem exercício que vai pedir para eu calcular as componentes, né? As componentes x e y do vetor velocidade. Ele pode calcular só o tempo de subida, só o tempo de queda, só a altura máxima. Ou dois deles, ou os três. E a última coisa as duas últimas coisas que eu preciso saber são... Então eu tenho que decompor o vetor velocidade, calcular esses. Depois, calcular o tempo total. Como é que calcula o tempo total, Eduardo? Gente, o tempo total é o mais fácil de todos. Por quê? Porque o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de queda. O aluno que é esperto pensa no seguinte: se eu estou saindo do solo, chuto lá na frente, vai cair no solo também, no chão, né? O solo é o chão, é a mesma coisa. O tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então, se eu demoro 2 segundos para subir, eu tenho que demorar 2 segundos para cair. Beleza? O tempo total seria 4 segundos. E por último, última coisa que a gente pode fazer é calcular o alcance. Eduardo, como é que eu... Primeiro, quem que é alcance? Alcance é a distância horizontal que eu vou cair. Então, no lançamento oblíquo, você vai fazer o seguinte: você vai lançar. E o alcance é essa distância aqui, ó, do ponto inicial até o ponto final. Você vai percorrer um arco de parábola, aquelas coisas todas lindas. Beleza? Então, o alcance é essa distância. Eduardo, como é que eu vou achar o alcance? Como é que eu vou achar esse alcance? Ó, o alcance vai ser o Vx vezes o tempo total. Beleza? Lembra lá? Que é a velocidade média. Mesma fórmula da velocidade média. Certinho? Então, ó, lançamento vertical, só posso calcular três coisas: tempo de subida, tempo de queda e altura máxima. Beleza? Todos eles usando a velocidade na vertical. Bacana. Lançamento oblíquo, não. Lançamento oblíquo, agora eu tenho duas velocidades: na vertical, que é o y, e na horizontal, que é o x. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é decompor essas duas velocidades. Vx é sempre cosseno, Vy é sempre seno. Sempre porque o ângulo está aqui com a horizontal. Se o ângulo tivesse com a vertical, troca os dois, viu? Troca os dois. Mas a gente raramente vai usar isso. Daí eu tenho que calcular também o tempo de subida, o tempo de queda e a altura máxima. Todos eles usando o Vy. Calcular o tempo total, é só somar o tempo de subida com o tempo de queda. Normalmente vai ser o mesmo valor. Beleza? E por último, calcular o alcance. Gente, é só isso. Beleza? A gente vai trabalhar aí com exercícios aí, tá? Vou marcar do módulo mesmo de vocês, para que a gente possa fazer o nosso formulário avaliativo. Bacana? Então, que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma boa semana, né? Foi uma honra estar convosco. Felizmente, nosso tempo aqui chegou ao fim, mas se Deus quiser, estaremos aqui novamente na próxima aula. Tá certo? Tchau, tchau, gente.